Uma ótima noite para você que nos acompanha nesta sexta-feira, 29 de agosto. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques do Poder Judiciário. Juízes e juízas aprovam 25 enunciados para atuação em execuções fiscais. Bruno Moreira. As medidas devem contribuir para dar mais racionalidade e eficiência ao andamento das execuções fiscais, conforme previsto na Resolução CNJ 547 de 2024. Pesquisa mostra dados inéditos sobre institucionalização da pauta LGBTQIA+ no Judiciário. STF julga ações sobre punições por improbidade administrativa. João Vitor dos Santos. Entre os pontos em debate estão a suspensão de direitos políticos, a extinção da improbidade culposa e a criação de prazos mais curtos para punições. E vamos trazer ainda o resultado de uma pesquisa que revela: as maiores vítimas de mortes por arma de fogo e acidente de moto no país são jovens negros. São 6h16. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Juízes e juízas aprovaram 25 enunciados para atuação em execuções fiscais. Os detalhes com Bruno Moreira. 25 enunciados foram aprovados na primeira jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. As medidas devem contribuir para dar mais racionalidade e eficiência ao andamento das execuções fiscais, conforme previsto na Resolução CNJ 547 de 2024. Do total de 38 propostas analisadas, 11 foram rejeitadas e 2 retiradas. As sugestões foram enviadas por magistrados de todo o país. O encontro debateu como aperfeiçoar a atuação do Judiciário nessa área, considerada prioridade da atual gestão do CNJ e do STF. Entre os pontos discutidos está a extinção de dívidas de baixo valor e sem movimentação em um ano, além de novas exigências para o protesto extrajudicial antes do ajuizamento das execuções fiscais. Em 2025, a Resolução 617 ainda trouxe mudanças, como a gratuidade no acesso a informações de cartórios e a dispensa do protesto prévio em casos específicos. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. O Conselho Nacional de Justiça lançou a Matriz Pedagógica para a Formação Continuada do Sistema Socioeducativo, publicação que inaugura um referencial único para a capacitação de magistrados e magistradas no tema da justiça juvenil. O material responde a um desafio histórico: a ausência de um roteiro que oriente as escolas dedicadas à formação de juízes e juízas responsáveis por processos envolvendo adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A matriz propõe 3 formatos de curso que podem ser desenvolvidos pelas escolas de magistraturas, adequados a diferentes etapas da carreira: formação inicial, aperfeiçoamento e especialização. Cada curso é composto por módulos que apresentam objetivos de aprendizagem, conteúdos detalhados, metodologias, bibliografia, materiais de apoio e formas de avaliação. Os interessados devem acessar a publicação no portal cnj.jus.br. Pesquisa mostra dados inéditos sobre institucionalização da pauta LGBTQIA+ do Judiciário. Os detalhes com a repórter Karina Chagas. O Conselho Nacional de Justiça lançou a primeira edição do boletim analítico Olhares Plurais. A publicação apresenta um levantamento inédito sobre a promoção dos direitos da população LGBTQIA+, no âmbito do Judiciário. Ao todo, a pesquisa avaliou políticas, capacitação
capacitações, articulação com a sociedade civil e canais de denúncia. A iniciativa é do Fórum Nacional LGBTQIA+, em parceria com o Programa Justiça Plural, uma iniciativa de cooperação internacional entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O objetivo é apontar avanços e desafios em políticas voltadas ao enfrentamento da violência e da discriminação, além da ampliação do acesso à justiça para esse público. O estudo identificou que cerca de 91% das instituições participantes contam com estruturas formais voltadas à diversidade e à inclusão, como comissões, comitês, núcleos e coordenadorias. Nesse cenário, 84% dos grupos de trabalho ou comissões de diversidade e inclusão são atuantes na pauta LGBTQIA+, e 67% dos atos normativos que instituem grupos e comissões prevêem a pauta. Quando o assunto é capacitação, a pesquisa identificou que 95% dos órgãos promovem capacitações sobre diversidade e inclusão. Já 77% estão incluindo conteúdos sobre LGBTQIA+, nos cursos. Com relação a políticas e canais de denúncias, mais de 60% dos tribunais e órgãos contam com políticas voltadas à inclusão. Já 44% dos órgãos do Judiciário estão contando também com canais específicos para denúncias. Embora os dados apontam avanços, foram identificadas diferenças entre os ramos da Justiça. Além disso, a pesquisa aponta que os espaços institucionais de diversidade atuam de forma restrita na articulação com a sociedade civil organizada e com os conselhos estaduais e municipais. Participação social na formulação e monitoramento das políticas de diversidade dentro do Judiciário, aproximando as instituições das realidades enfrentadas pela população LGBTQIA+. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. A seguir no próximo bloco, STF ouve argumentos sobre punições por improbidade administrativa. E você vai conferir ainda, Supremo lança manual de núcleo de solução consensual de conflitos. São 6h22, voltamos já. Radar da Justiça. Estamos de volta. STF julga ação sobre punições por improbidade administrativa. As informações com João Vitor dos Santos. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar duas ações que questionam pontos da lei de improbidade administrativa. A norma prevê punições a agentes públicos por atos que causem prejuízo ao Estado ou resultem em enriquecimento ilícito. Na sessão desta quinta-feira, o relator ministro André Mendonça apresentou o resumo do caso, seguido pelas manifestações das partes envolvidas. As ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo PSB e por uma confederação de servidores públicos contestam tanto a redação original da lei de 1992 quanto as mudanças feitas em 2021. Entre os pontos em debate estão a suspensão de direitos políticos, a extinção da improbidade culposa e a criação de prazos mais curtos para punições. As discussões serão retomadas em uma nova sessão, ainda sem data definida, quando os ministros vão apresentar seus votos. Da agência Rádio Web, João Vitor dos Santos. Supremo lança manual com resultados de núcleo de solução de conflitos. Quem conta pra gente é Bruno Moreira, que está de volta. O Supremo Tribunal Federal lançou o Manual do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos, que reúne informações sobre a estrutura, o funcionamento e os resultados da unidade especializada em consensualidade da Corte. Segundo o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo é a única corte constitucional do mundo a contar com uma área voltada para acordos, permitindo soluções mais rápidas e participativas em benefício da pacificação social e da eficiência da justiça. O núcleo atua com conciliação, mediação e cooperação judiciária. A prática foi institucionalizada em 2020 com a criação do Centro de Mediação e Conciliação e ganhou nova estrutura em 2023. O manual apresenta as atribuições
contribuições do setor, destaca os casos de acordo e mostra como a cultura da consensualidade tem avançado no Supremo. Entre os exemplos estão as negociações envolvendo o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, a concessão da linha amarela no Rio de Janeiro e o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Pesquisa revela: jovens pretos ou pardos são as maiores vítimas de acidente de moto e de crimes por armas de fogo no país. Quem explica pra gente é o repórter Breno Zonta. Embora pessoas negras representem 55% da população brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quando olhamos para mortes não naturais, causadas por acidentes ou por violência, entre as pessoas jovens, 73% das vítimas se declararam pretas ou pardas. A quantidade foi apontada pelo primeiro informe epidemiológico sobre a situação de saúde da juventude brasileira, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e divulgado nesta semana. De acordo com a sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Bianca Leandro, o levantamento também identificou que as principais causas para essas mortes são o uso de armas de fogo e acidentes de motocicletas, especialmente nos municípios fora das regiões metropolitanas. Jovem homem negro, ele é o maior alvo da violência armada, incluindo aí a letalidade policial. É aquele perfil que, em geral, já é visto como suspeito, independente da ocasião que se esteja ocorrendo. É uma população que já vive historicamente em territórios com maior presença de violência armada. E quando a gente pensa nas motocicletas, pensando no aumento crescente que a gente tem dos trabalhadores por aplicativo, de entregas, transporte, entre outros, que em geral é uma inserção no mundo do trabalho em postos mais precarizados, informais, com baixa proteção social. A proporção de mortes por acidentes ou por violência é ainda mais alta com jovens negros no Brasil, mas não deixa de ser alarmante com jovens no geral. Segundo a pesquisa, 65% dos óbitos na juventude brasileira resultam dessas causas externas, contra apenas 10% para toda a população do país. O informe dividiu jovens em 3 grupos, de 15 a 19 anos, de 20 a 24 e de 25 a 29, e notou que é o grupo do meio que está mais sujeito a esse tipo de mortalidade. É o jovem quando ele está iniciando a sua vida estruturada no mundo do trabalho, alguns que têm que trabalhar, alguns que têm que estudar, é nessa fase que eles estão sendo mortos. Se nada for feito, se o sistema atual, segurança pública, de proteção, de saúde, continuar como está, de inserção no mundo do trabalho, a gente sempre vai ver esse 65% chegando a 70%, chegando a 75%, essa taxa cada vez mais aumentando. A pesquisa também demonstrou um componente de gênero nesses casos. Se a taxa de mortalidade de homens é 8 vezes maior que a das mulheres na juventude, 71% dos casos de violência notificados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, foram contra mulheres, em especial as mais jovens, de 15 a 19 anos. O informe da Fiocruz se baseou em dados oficiais do SUS e do IBGE de 2022 a 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. 6h29, a seguir no próximo bloco. Um giro pelos tribunais brasileiros. Aguarde. Radar da Justiça. 6h30. Vamos saber agora o que é notícia nas cortes no Brasil. Tribunal Fluminense atende pessoas em situação de rua na Catedral Metropolitana. Cid Marcos. A Justiça Federal da 2ª Região, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, promoveu o mutirão Pop Rua Ajude, iniciativa que faz parte da Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua do CNJ. A iniciativa ocorreu na Catedral Metropolitana do Rio. Também fizeram parte desta 4ª edição do mutirão os Tribunais Regional do Trabalho e Regional Eleitoral, que integram o Fórum do Poder Judiciário no Rio de Janeiro, entre outras instituições. O evento ofereceu mais de 60 diferentes serviços, como de assistência, orientação jurídica e voltados para o resgate da cidadania das pessoas em situação de rua, além de atendimentos na área da saúde, como serviços odontológicos e de vacinação e cortes de cabelo. Tribunal de Justiça do Amazonas doa mais de 2 toneladas de material para Instituto de Reciclagem. Mércia Lívia.
O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Divisão de Bens Judiciais Apreendidos, realizou a destinação de mais de 2 toneladas de materiais inservíveis ao Instituto Reciclar de Prevenção Ambiental da Amazônia, que funciona em Manaus. O lote entregue reuniu cerca de 400 quilos de sucatas metálicas e 1.700 quilos de produtos eletroeletrônicos, fora do uso, todos retirados do depósito público do tribunal após a autorização judicial. A iniciativa atende ao que está previsto na Resolução número 51/2024, que disciplina a gestão de bens apreendidos no âmbito do Poder Judiciário do Amazonas. Cabe aos magistrados responsáveis pelos processos definir a destinação dos objetos, que podem ocorrer por meio de restituição ao proprietário, leilão judicial, doação ou destruição. Centro de Solução de Conflitos da Família do Distrito Federal registra mais de 70% de acordos. Fabrício Veloso. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos Virtual, responsável pelas audiências de conciliação e mediação das varas de família, órfãos e sucessões do Distrito Federal, registrou mais de 70% de acordos na primeira quinzena de agosto. Nesse período, foram 434 pessoas atendidas, 136 audiências realizadas e 96 acordos formalizados. Alguns temas processuais tiveram 100% de êxito, como divórcio e exoneração de alimentos. O serviço de mediação e conciliação está disponível a toda a população por meio do canal Conciliar, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, em qualquer dia do ano. 6h33, o Radar da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana para você, para sua família, e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Te espero, hein? Boa noite, tchau.